essa coisa do pecado era mais grave do que eu imaginava. Assim, tipo, era a decadência da minha depravação, era um negócio muito profundo. Por outro lado, eu percebi ao mesmo tempo Deus me acolhendo de uma forma muito amorosa, assim, muito grandiosa. A graça de Deus foi um negócio muito gigante para mim, sabe? E eu me lembro que só chorava, assim, chorava. Mas o curioso foi o que aconteceu no dia seguinte. Foi que eu acordei no outro dia, eu tinha um problema sério com tédio, assim, muito sério. Eu tinha que estar sempre fazendo alguma coisa. Surfava, deve ser por isso que você tem corria. algumas habilidades, assim. Não sei, umas pode 40, ser. assim, Pode ser né? mesmo. Mas o tédio era um problema. Eu falava isso para minha mãe. Eu falei, mãe, se Deus cuidar do meu tédio, eu acho que eu consigo ser um crente de verdade. E foi o que Deus fez no dia seguinte. Por quê? O que aconteceu no dia seguinte? Os meus amigos vinham, eles tinham um Jeep Willys 64, 63, sei lá, Surfista, né? buzinava na porta, vamos embora pegar onda. E eu tava igual o meu amigo que me chamou para a reunião de oração. Eu falei assim, cara, hoje eu não vou não. Por que você não vai? Tinha uma relação, não é que o surf era um problema, era que a minha conexão com as pessoas dentro do surf era uma relação muito de carência existencial, era uma coisa de aceitação, tinha uma lógica muito estranha. Pertencimento, né? Tipo assim, eu me sinto... E era uma parada meio perversa, porque fazia bem, mas fazia mal ao mesmo tempo, porque tinha muito bullying, muita competição, era um negócio muito louco, assim, muita mulher, sexo pra caramba, esse negócio do sexo. E aí eu ficava olhando para aquilo ali, eu falava assim, bicho, tem um negócio... Estar com aquela galera, naquele momento que eu estava vivendo de espiritualidade, no dia seguinte não tinha nada a ver. Eu sabia que tinha uma coisa muito errada de ir com aquela galera naquele dia. Não. E aí eu falei, não, hoje eu não vou não. Eles ficaram muito assustados de eu dizer também, como foi o caso. Por que você não vai? Não, hoje eu não quero. Tal. Eu não dei uma justificativa assim. E eu me lembro, cara, que eu tinha muita dificuldade de ler. Eu tinha uma preguiça de ler absurda. Assim. A Bíblia era um negócio que me dava sono. Ler qualquer coisa me dava sono. Eu queria ler, mas não conseguia. Eu era um wannabe, né? Era sempre um wannabe, mas não conseguia ler os negócios. E eu me lembro que eu entrei numa pira de ler a Bíblia e a Bíblia não era a mesma que eu tinha em casa. Eu falei, cara, o que aconteceu? A Bíblia sempre teve aqui em casa. Minha Bíblia é a mesma que me deu de presente não sei quantos anos atrás. Parece que tá pulando aqui. Por que a Bíblia tá viva assim? Parecia que eu tava com internet. Sabe a coisa da internet quando chegou? Eu me lembro até do dia da internet chegou. Assim. A Bíblia estava muito viva. Era muito atual tudo que eu lia, sabe? E aquilo gerou em mim, cara, uma coisa muito louca. Eu me lembro de 10 da noite começar a ler a Bíblia e ler. Meu pai me deu, eu pedi para minha mãe, meu pai me dar de presente uma Bíblia. Meu pai não era cristão, mas eu pedi, ele me deu uma Thompson. Bíblia Thompson. Nossa. Os antigos devem se lembrar da Thompson. A Thompson é... E aí eu tinha uma Bíblia Thompson, sempre gostei de Bíblia grande, né? Aí eu tô com uma Bíblia grande aqui, para quem não tá vendo. Eu nunca vi versão pequena dela, não. Mas né? deve ter, né? Tem, pior que tem, mas a minha era maior. E aí eu tenho guardado até hoje lá em casa essa Bíblia, eu tenho um carinho muito grande por ela. Aí a Bíblia Thompson, e eu me lembro que meu pai me deu, e eu falei assim, cara, eu vou ler essa Bíblia. E comecei a ler 10 da noite, era 11 da noite, meia-noite e tal, o sol nascendo, e eu tava lendo a Bíblia, cara. 4 da manhã, o sol nascendo, assim, eu olhava pra janela, eu tomava um susto. Eu tava lá lendo a Bíblia. E foi um batismo de Bíblia, eu brinco que meu batismo de Bíblia, porque eu li muito a Bíblia nessa época, e não demorou muito para eu querer compreender melhor a Bíblia. E aí que foi um lance doido. Porque eu fui para a escola, estava no ensino médio, cheguei no colégio estadual, aí eu tinha uma colega que essa menina era minha namorada, era uma paquera da 4ª série. E ela estava no ensino médio, eu soube que ela se converteu. Não. Aí eu fui conversar com ela, né? E falei para ela assim, ô fulana, eu soube que você se converteu, que interessante, como é que foi a sua experiência de fé? Aí ela compartilhou, eu falei, nossa, foi uma coisa muito parecida com o que aconteceu comigo recentemente, eu contei a história para ela, ela falou assim, só que agora eu estou fazendo o seguinte, acho que eu tenho um chamado missionário. Eu falei assim, chamado missionário? Como é que é isso? Que é isso, missionário? Então, a gente que tem chamado missionário, a gente tem que estudar teologia. Teologia? O que é teologia? Eu não sabia o que era teologia, apesar de ter crescido na igreja, não sabia o que era isso, né? Ela, não, tem um seminário e tal. A propósito, o seminário está acontecendo lá na sua igreja. Tem um seminário lá na sua igreja. Na minha igreja? Na sua igreja? Na época eu era da Metodista Wesleyana. Não. Aí, de Cabo Frio. Aí ela foi e falou, sim, tem um C-Forte lá, o Centro de Formação Teológica. Nossa, eu nunca soube que isso tinha lá e tal. Não tem, vai lá para você ver e tal. Poxa, será que dá tempo de eu estudar teologia? Aí eu falei assim, a gente está aqui no mês de abril, não sei se você vai conseguir entrar, mas você pode conversar com a diretora lá da escola. Eu falei, tá, seminário. Eu fui lá, assisti uma aula, apaixonei, era uma aula de teologia do Antigo Testamento, eu acho. E fiquei impressionado, assim, panorama, linha do tempo. Falei, nossa, a Bíblia tem linha do tempo. Nossa, tal, cronologia. Cronologia. Aí ela foi, tem, tal, não sei o quê.
Aí eu perguntei para a diretora se eu podia me matricular. Ela falou, não pode, se matricula aqui com a gente e tal, entra aqui na escola. Geralmente os seminários eles aceitam. Aí eu fui e entrei. E, mano... Isso ainda com 16 anos. Então, nessa época, o Plano Real tinha feito mais ou menos 1 ano e meio de existência. Olha que coisa louca. O salário 95, mínimo... mais ou menos. Exatamente. Eu lembro perfeitamente quando foi plantado o Plano Real, porque eu me lembro da libertação que foi não ter inflação igual tinha antes. E foi incrível. Botar a tabelinha atrás da geladeira da URV, da Unidade Real de Valores, para fazer a conversão. Para fazer a conversão. Eu lembro direitinho disso. E o salário mínimo, nessa época, era R$120. R$120. E eu dava R$12 de dízimo, e o que sobrava era para pagar a parcela da enciclopédia bíblica que eu comprava no carnê. Nossa. Vou bater na mesa. Não, né? pode ficar à vontade. Que eu pagava no carnê. E aquilo era maravilhoso para mim, porque um mundo se abriu para mim, que era o mundo da Bíblia, né? Só que eu não tinha intenção de ser pastor. Eu queria ser um missionário, eu queria ser um pregador itinerante. E nesse momento você também estava ávido para conhecer a história eu queria toda, conhecer né? Ao tudo, fundo, eu queria né? conhecer a palavra de Deus. Interessante. E eu me lembro que o meu primeiro contato com a língua grega, a Bíblia no original, foi um negócio louco, porque eu acabei mestrando em hebraico depois, mas nessa época o hebraico para mim era muito difícil. Aí eu falei, não, vou estudar grego. Aí eu peguei, meu pai trabalhava no Rio, né? Pai, compra para mim lá na casa da Bíblia uma gramática do Novo Testamento grego, um Novo Testamento grego, um dicionário de grego do Novo Testamento. Aí meu pai foi, comprou, me deu de presente os 3. Nesse ponto meu pai era E o legal. Lexo, né? Era o Lexo, E aí eu manuseava aquilo e eu comecei a estudar o grego do Novo Testamento, começava a consultar a Bíblia no original, aquilo abriu outro mundo para mim. Foi muito legal, porque eu fui por essa porta da exegese bíblica e da teologia sistemática, né? Foi os 2 caminhos da teologia que inicialmente eu tive muita paixão. Cara, mas foi louco, porque eu era de um ambiente muito pentecostal. Imagina. E eu tinha uma tensão, porque eu gostava de estar nas reuniões de oração, gostava do trabalho de evangelização, de pregar na praça pública. Preguei muito em praça pública, muita gente convertendo em praça pública. Pregava em pontos de pregação, remotos. Uma vez eu fui em Iguaba Grande, uma cidade vizinha lá de Cabo Frio, e a igreja estava plantando uma congregação, que chamava assim, né? E a congregação era no interior, numa garagem de uma casa de uma irmã. Eu me lembro direitinho, cara. Um dia eu desci de ônibus, andava mais ou menos 1,5 km a pé assim, e estava chovendo muito. E eu tinha uma pastinha, igual do Testemunho de Jeová, já viu aquela pastinha? Eu andava com aquela pastinha, né, seminarista, cheia de Bíblia lá dentro, manuais de esboço. Eu tinha um livro de esboços do Caio Fábio. Nossa! Tinha o livro de esboços do Caio Fábio. Aí eu andava com a pastinha ali, um dia estava chovendo, rapaz. Eu parei no meio daquela chuva. Eu lembro dessa cena, assim, as gotas parece que cena de filme, né? As gotas de chuva pingando na lente do meu óculos. Eu olhando para o céu assim, e eu falava, Deus, está muito difícil hoje eu chegar na congregação, mas eu sei que de alguma maneira isso aqui faz parte da história que o Senhor tem para mim. E era dureza, mano. Era dureza. Imagina. Mas Jesus estava ali presente. Estava. Eu chegava lá na congregação, pregava para a irmã, que era dona do ponto de pregação, e o marido dela. E os irmãos não chegaram porque choveu. Isso fala de perseverança, né? Choveu. De resiliência. E eu pregava como... Até hoje eu tenho esse hábito, eu prego. Não importa quantas pessoas tem, isso aí para mim nunca fez diferença. Eu vou pregar para 3, para 2, para o mesmo. Foi a escola disso, sabe? Que interessante. Foi muito forte. E eu me lembro que quando eu saí, para mim é até emocionante falar isso. Eu me lembro que quando eu saí de lá e voltei para o seminário, eu ficava sempre assim, na congregação, trabalho missionário, tudo muito assim, precário, né? Mas eu me lembro nitidamente assim, que depois dessa experiência, eu percebi nitidamente Deus me chamando assim para alguma coisa para além daquilo que eu estava fazendo. E foi curioso, porque quando terminei o seminário, eu decidi ir para Belo Horizonte para quê? Para continuar meus estudos teológicos. Sim. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.